Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de Ciências Humanas e hoje nós vamos começar a falar sobre a Antiguidade Oriental, as primeiras civilizações, como é que as primeiras sociedades se instalaram, se organizaram, produziram seus bens. Então, a partir de agora, nós vamos ver essa Antiguidade Oriental e começamos a falar sobre o Crescente Fértil. Olha só que interessante, o Crescente Fértil, que é a região onde essas primeiras civilizações se instalaram. Mas, professor, o que é o Crescente Fértil? Por que tem, ou que foi o Crescente Fértil? Por que tem esse nome? Olha só, gente, o Crescente Fértil, foi uma importante região, especialmente para o início da sedentarização de diversos povos. O que quer dizer sedentarização, professor? Quer dizer que aqueles povos deixaram de ser nômades. Os povos deixaram de ficar vagando de um lugar para o outro. Eles se estabeleceram, se fixaram em algum lugar. Essas primeiras sociedades começaram a encontrar um lugar propício para a sua instalação. Por isso que vão começar a surgir várias cidades, vários vilarejos também, começa a acontecer nesse momento em que essas sociedades se instalam em um único lugar. E a principal atividade econômica dessa sociedade era a agricultura. Então eles precisavam ficar em um único lugar para cuidar da terra, para fazer o plantio, fazer a colheita. Então nós vemos surgir, na nossa história, essas grandes sociedades que vão deixar muitas heranças para nós, tá certo? Então, vamos continuar aqui no slide. Aqui no lado, o mapa, à direita, mostra para você onde foi esse lugar em que as primeiras sociedades ficaram, onde elas iniciaram esse processo de sedentarização. Veja que é uma região desértica, ali na Mesopotâmia, que foi aqui onde hoje é o Iraque, o Irã, aquela região. Veja que passa aqui pelo Oriente Médio também, onde hoje é Israel, Palestina, e vai até o Egito. Então, o Crescente Fértil é essa região onde os primeiros povos irão habitar, irão morar. Tá certo? E ela leva este nome porque é localizada entre os rios Tigre, Eufrates, Jordão e Nilo. E tem um formato que se assemelha a uma lua crescente. De fato, se você for ver, ela parece mesmo com uma lua crescente. Então veja, pessoal, que essa região desértica, ali onde hoje é o Iraque, o Irã, onde hoje está o Oriente Médio também, o norte do Egito, foi a primeira região onde essas sociedades primitivas se instalaram. E era uma região rica em rios, Rio Tigre, Rio Eufrates, Rio Nilo, Rio Jordão. Então, essas sociedades vão se estabelecer às margens dos rios. Essa sociedade, por conta da agricultura, eles vão utilizar muito a água dos rios, até mesmo para beber, para a própria sobrevivência. Essas sociedades também vão começar a iniciar os seus projetos arquitetônicos às margens dos rios, como, por exemplo, a construção de canais para levar a água para as regiões mais distantes dos rios, construção de diques também para represar essas águas e serem utilizadas no período da seca. Então veja que a partir do momento que essas sociedades elas se instalam em um único lugar, elas começam a se desenvolver neste lugar, começa a explorar essa região, a fazer que essa região esteja a seu favor, tá certo? Além disso, pessoal, foi nessa região também que se desenvolveram as primeiras populações sedentárias da humanidade, como eu falei para vocês. Sedentárias por quê? Porque elas vão ficar instaladas em um único lugar. Não serão mais nômades, ou seja, elas não vão mais procurar outros lugares para morar. O lugar onde eles vão se instalar já é propício, já é favorável para eles, tá certo? Então, é nesse período que a gente vai ter a Revolução Agrícola, ou seja, a agricultura se tornando a principal atividade econômica dessas sociedades, e também a Revolução Urbana, ou seja, o surgimento das primeiras cidades. Inclusive, hoje em dia, existem vários vestígios dessas cidades antigas. Muitos arqueólogos, ao longo do tempo, estudando, pesquisando, identificaram vários vestígios dessas cidades antigas,
né, que começaram nesse período da Antiguidade Oriental. E até hoje, esses vestígios das cidades são frutos de estudos, né, tanto para arqueólogo como para historiador, para teólogo também, né, para saber como eram as crenças dessas sociedades primitivas. Então, é uma região bastante pesquisada também por estudiosos que desejam conhecer a origem da sociedade, né, como um todo, tá certo? Outra questão interessante que a gente vai ver hoje é a formação das cidades antigas, né? Aí ao lado você está vendo alguns desses vestígios, né, que foram, né, deixados pela Antiguidade Oriental, e veja também aqui, ó, as margens dos rios. Então é uma constante nessas sociedades que vão se instalar no Crescente Fértil. O desenvolvimento dessa sociedade às margens dos rios. Então, gente, olha só aí no texto à sua esquerda, as cidades mais antigas se desenvolveram próximas aos rios ali localizados. Mas antes disso, grupos humanos passaram a dominar a terra e a desenvolver a agricultura, o que eu falei para vocês. Por que dominar a terra? Justamente porque era preciso o plantio, a colheita, para que a agricultura pudesse desenvolver, o que permitiu, né, viverem fixos em um só lugar. Então, a prática agrária, a prática agrícola, exigia dessas sociedades, exigia desses povos uma fixação em um lugar, porque eles precisavam plantar, colher, né, tinha o momento certo para o plantio, o momento certo para a colheita. Então, o Crescente Fértil foi uma região conhecida por ter a terra fértil e irrigada por rios. Então, veja que o Crescente Fértil, por ser uma região desértica, né, em que o calor é intenso, né, um clima muito seco, os rios conseguiam equilibrar esse clima. Além disso, os rios também conseguiram, né, ajudar essas populações a se instalarem nessa região, tá certo? Então, o Rio Tigre, o Rio Eufrates, o Rio Jordão vai servir para irrigar a agricultura, né? Eles vão construir canais, diques, para que essa água possa ser utilizada por mais tempo e por mais e mais pessoas, por pessoas que moravam longe, distante dos rios, né? Além disso, a água dos rios também era servido para cozinhar, para beber também, para higiene pessoal, e também servia-se das águas do rio para o transporte. Então, essas civilizações orientais vão se deslocar de um lugar para o outro de uma forma mais rápida, né, através de construção de barcos, né, que vão navegar pelos rios. Então veja que o rio vai servir não apenas para as necessidades básicas do ser humano, vai servir também para auxiliar na atividade econômica, na agricultura, para o transporte, né, e várias outras coisas. Para a construção também, né, construção de materiais para fazer as pirâmides, né, lá no Egito, fazerem outros templos também para que essas sociedades pudessem praticar os seus cultos, tá certo? Beleza? Então as cidades também vão se desenvolver às margens dos rios, tá legal? E agora nós vamos ver algumas dessas sociedades. Olha só, gente, nós temos a Mesopotâmia, né, que havia muitos núcleos urbanos ao longo do Rio Tigre e Rio Eufrates, né, onde vai se instalar a sociedade mesopotâmica, e uma delas era a Mesopotâmia. São de lá os primeiros registros de sedentarização do homem, é lá que o homem vai fixar o seu lugar, a sua casa, onde ele vai morar. Mas para verem fixos foi preciso domar a natureza local. Como eu falei para vocês, uma região desértica e tinha esses grandes rios à disposição, essas civilizações precisavam saber usar esses rios para a sua sobrevivência e também para o seu desenvolvimento. Como os rios enchiam, a população precisou desenvolver técnicas para aproveitar na irrigação. Então veja que interessante, pessoal. Quando o rio enchia, quando o rio subia de nível, né, as águas dos rios eram utilizadas na irrigação. Essas águas também elas eram armazenadas para que pudessem ser utilizadas nos períodos de seca. Então veja que essa adaptação à região, ao solo, à terra, onde essas sociedades começaram a morar, exigiu deles um conhecimento daquela terra, um conhecimento daquela região. Então eles começam a interferir na natureza, eles começam a domar a natureza, tá certo?
tornando contínuo também o abastecimento de alimentos, né? Como se sabem, os grupos humanos passaram muito tempo vivendo como nômades, ou seja, se deslocando de um lugar para o outro. Isso não quer dizer que a partir da Revolução Agrícola, ou seja, da agricultura como principal atividade econômica, todos os grupos se sedentarizaram, isso é verdade. Então não vai pensando você que por conta da agricultura se tornar a principal atividade econômica de várias sociedades, não significa que outras sociedades deixaram de ser sedentárias. Pelo contrário, outras sociedades também mantiveram esse deslocamento de um lugar para o outro. Tá legal? E nós vamos ver agora também algumas heranças, né, desses povos, né, principalmente os mesopotâmicos. Olha só, por isso que foi nessa região que se desenvolveram os sistemas numéricos e a escrita. Isso porque a Mesopotâmia viveu um período de desenvolvimento do conhecimento das técnicas necessárias tanto para a vida sedentária como para a construção das grandes obras públicas, ou seja, para que os números e as letras e a escrita, justamente para o registro. Era preciso fazer cálculos, era preciso fazer anotações. Então, tudo isso fez com que a civilização mesopotâmica nos deixasse como legado os números e as letras, né? Os números e a escrita, né? Inclusive, muito do que a gente sabe sobre a história da Mesopotâmia se deve a esses registros do passado. Vai surgir aí a figura do escriba, né, uma pessoa responsável por fazer as anotações, fazer os escritos, os registros, né, para registrar também os cultos divinos que eles praticavam. Então, o escriba era uma pessoa de bastante destaque nessas sociedades antigas, né? Não era qualquer pessoa que poderia ser um escriba, né? E a arte de se escrever, de se anotar, de contar, de calcular, também não era para qualquer pessoa, né? Vamos lembrar também, pessoal, que nesse período a mão de obra era escrava. Então, os mesopotâmicos entravam em guerra com outros povos e ganhavam a guerra, os povos derrotados serviam de escravos para eles. Então, as pirâmides no Egito, né? Os grandes templos que os mesopotâmicos vão construir, né? Tudo isso foi feito com mão de obra escrava. Tá certo? Então, pessoal, a Mesopotâmia, ela vai, né, ter esse grande desenvolvimento às margens do rio Tigre e do rio Eufrates, tá certo? Então, gente, na aula de hoje nós vimos sobre o Crescente Fértil, vimos que é uma região bastante rica, né, bastante fértil ali no Oriente Médio, ali próximo ali ao deserto, né, ali da Península Arábica, uma região fértil principalmente por causa dos rios que estão ali, Rio Tigre, Rio Eufrates, Rio Jordão, que ajudaram e muito no desenvolvimento das primeiras civilizações da nossa história, tá certo? É isso aí, meus queridos. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima.